Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, já convido você a se inscrever no canal, a dar um joinha também e ativar as notificações para que quando eu fizer postar novos vídeos, você seja notificado e também muitas pessoas possam assistir esse tipo de conteúdo. Eu vou falar hoje sobre reserva de emergência. Se você é novo aqui, você pode ver que no meu YouTube eu falo sobre finanças, falo sobre investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável. E hoje eu vou falar um pouco sobre reserva de emergência, que é um assunto que as pessoas às vezes me pedem muito no meu Instagram. E o link do meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser, se interessa por esse tipo de conteúdo sobre investimentos, se quer saber mais, vai lá no meu Instagram que tem vários posts que eu faço diariamente sobre esse tipo de assunto, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, começar, certo? Então, vou dividir por tópicos. O primeiro tópico que eu quero falar aqui para você, pessoal, é para quem serve a RE, beleza? Então, você pode se perguntar, e aí, Kiko, eu sou universitário, eu trabalho no comércio, eu sou pela CLT, eu sou servidor público. A diferença em relação à reserva de emergência, será que eu devo colocar mais por eu ser autônomo? Será que eu devo colocar menos porque eu sou servidor público? Então, antes de tudo, você tem que entender que a RE, né, que é a reserva de emergência, ela é para todos, pessoal. Independente se você é servidor público, independente se você é autônomo, independente se você trabalha no comércio. Claro que há uma segurança maior para o servidor público, porque todo mês ele vai receber lá todo o salário dele. Então, ele vai receber o salário dele certo todos os meses, o que vai dar para ele mais uma tranquilidade para ele montar a sua reserva de emergência, para ele não se preocupar tanto no longo prazo em reunir um montante da sua reserva de emergência. Já diferente do autônomo, que em um mês pode ganhar X, no outro mês ele pode ganhar 2X, ou pode ganhar no outro mês menos 2X. Então, como a renda do autônomo, como o salário do autônomo, ele varia bastante no decorrer dos meses e dos anos, há necessidade maior para o autônomo ele ter uma reserva de emergência mais consistente. Há uma necessidade maior para aquele cara que trabalha no comércio, que é regido pela CLT, para que ele venha ter uma reserva de emergência mais comprometida, mais séria, porque a qualquer momento, né, se acontecer algum boom, se acontecer algum problema no comércio, ou se a empresa que ele trabalha quiser diminuir o número de funcionários, então ele pode ser demitido, e aí você tem que ter uma reserva de emergência para suprir todos os seus gastos mensais, né, que normalmente você tem ali, com suas despesas variáveis, com suas despesas administrativas. Então você tem que ter em mente que a reserva de emergência ela é para todos. Claro que ela vai pesar mais para uns do que para outros. Por exemplo, eu sou servidor público, então, mas eu tenho minha reserva de emergência, mas eu não sou tão preocupado quanto um autônomo é. Vamos supor que você se envolveu num acidente de carro e aí você vai ter que pagar tanto o seu carro quanto o carro do outro, se caso você não tiver seguro. Então, a ideia, mesmo você sendo servidor público, não é você tirar parte do seu salário, ali 20, 30% do seu salário, que vai comprometer também a sua renda, que pode comprometer também até seus investimentos, seus planejamentos para essa situação. Então, se você vai todos os meses alocando ali em um ativo, para a sua reserva de emergência, vai lhe dar mais tranquilidade e menos dor de cabeça, certo? Então, a reserva de emergência ela serve para, deixa eu colocar aqui, certo? Serve para autônomos, para servidor público, que talvez você se encaixe nessa situação também, para comerciantes, entre outros, certo? Então, a reserva de emergência, ela é para todos. Mas aí você pode se perguntar, tá, Kiko, mas o que é reserva de emergência? Né? O que seria reserva de emergência? Se ela seria reserva de oportunidade? Se é a mesma coisa também de reserva de segurança? Porque eu ouço muito falar sobre isso. Então, a RE, que é a reserva de emergência, ela pode ser também chamada de reserva de segurança, mas eu não a considero como uma reserva de oportunidade, certo? Então, deixa eu colocar aqui, o que é RE? Então, a reserva de segurança, a reserva de segurança ou de emergência,
ela é um montante que você tem, uma quantia que você tem ali em um determinado ativo, que quando você resgatar esse valor, ele vai ser destinado a uma emergência. Ele vai ser destinado a algo que aconteceu que você não imaginava, que não estava nos seus planos, que não estava que não estava nas suas metas. Então, a reserva de emergência ela é focada totalmente em imprevistos, em situações que realmente a pessoa não espera. A pessoa até pode esperar que futuramente possa acontecer algum acidente, ou que futuramente possa acontecer alguma enfermidade, algum problema de saúde, que aí sim você venha precisar desse montante. Mas a situação ela não vai bater na sua porta e vai dizer, olha, amanhã isso vai acontecer. Não vai. Então é importante você estar preparado para isso. Então, a reserva de emergência não é reserva de oportunidade. Porque a reserva de oportunidade, pessoal, ela é mais para os investimentos que as pessoas buscam retorno. Por exemplo, a reserva de oportunidade é um dinheiro que você vai estar lá na conta da corretora por qual você investe, para que se surgir alguma oportunidade de alguma ação que você investe, de alguma empresa que você tem em carteira, e por alguma situação que possa acontecer, por alguma baixa do Ibovespa, alguma baixa no mercado, e a cotação dessa empresa ela venha cair, venha despencar, então você possa comprar essa empresa mais barata, essa ação mais barata, e para que ela venha ter um potencial de valorização depois. Então, a reserva de oportunidade ela é para isso, é diferente da reserva de emergência. Então, não confundam uma com a outra. Apesar que algumas pessoas usam a reserva de oportunidade, eu particularmente não uso. Então, todo o dinheiro que eu recebo, divido, eu faço a divisão do meu salário. Então, quando eu transfiro da minha conta do banco para a corretora, e aí eu já faço os meus aportes, eu não deixo uma quantia lá para que esperando futuramente uma cotação venha baixar, venha despencar e eu venha comprar na baixa para esperar a valorização. Eu não faço isso porque ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então o mercado ele não vai dizer amanhã a cotação da Ambev vai despencar, a cotação da Lojas Renner vai despencar. O mercado ele não fala isso, o mercado ele não antecipa isso. Claro que em um momento que nós vivemos este ano, um momento de crise, que a maioria das cotações despencaram, a maioria das empresas elas tiveram a cotação lá embaixo, então foi uma oportunidade para que muitas pessoas comprassem na baixa para ter a valorização depois visando o longo prazo. Só que a reserva de emergência ela é totalmente outra situação diferente da reserva de oportunidade, certo? Então, a RE, pessoal, deixa eu botar aqui, ó, é o montante que você tem investido com o objetivo de ou para alguma emergência, certo? Então, é o montante que você tem investido com o objetivo de sanar algum problema ali, algum imprevisto, ou para alguma emergência, certo? Então, aqui você pode colocar emergência. Aí aqui você pode colocar essa situação de emergência, você pode colocar desemprego, a pessoa vai lá perder o emprego por alguma situação, teve um acidente de carro, já falei, questão de saúde, medicamentos. Então, é um dinheiro já destinado para o objetivo específico. É um dinheiro já destinado para solucionar alguma pane, para solucionar alguma emergência que vem ali no imprevisto, certo? Então, é importante você saber isso e diferenciar, certo? Aí você pode perguntar, tá aqui, por que eu não deixo meu dinheiro em casa, certo? Então, se eu deixar meu dinheiro em casa, eu não vou ter problema em colocar em alguma instituição financeira, algum banco, em algum investimento, porque se eu tiver com dinheiro em casa e acontecer algum problema, eu vou lá e vou sanar essa pane, certo? Então, você não pode, você não deve deixar o dinheiro em casa por dois motivos. Primeiro, pela inflação, certo? Então, você vê que seu dinheiro em casa ele não vai estar rendendo nada. Enquanto que a inflação ela só aumenta, ela só sobe. Por exemplo, a meta do governo da inflação esse ano é 4%. Então, a inflação do acumulado de 12 meses ela já está em 4,31%. Então, se você deixa esse dinheiro em casa, esse dinheiro ele vai desvalorizar no longo do tempo. Visto que como você não sabe quando é que vai ser essa emergência, então você pode
usar esse dinheiro somente depois de 1 ano, depois de 2 anos. Então, se você deixar esse dinheiro em casa, ele vai perder o seu poder, ele vai se desvalorizar no longo prazo. Então, o ideal não é você deixar o seu dinheiro em casa. Claro que com a taxa Selic ela estando na mínima histórica, se você deixar esse dinheiro na poupança, ele vai ter uma rentabilidade negativa, né? Porque a taxa Selic hoje ela está a 2%. Então, segundo a nova regra da poupança, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, então a poupança ela vai render 70% da taxa Selic. E se você pegar hoje a inflação, então a poupança ela vai lhe dar uma rentabilidade negativa, certo? Mas visando mais questão de liquidez e segurança, né? E apesar que mesmo na poupança o seu dinheiro ele vai render do que você estiver deixando ele em casa, então por menor que seja a rentabilidade, é melhor você colocar em um ativo, certo? A poupança é uma das opções que você pode resgatar a qualquer momento. Essa é uma das principais características da poupança. Mas você pode colocar em CDB, você pode colocar em Tesouro Selic, você pode colocar na própria Nuconta, que investimentos atrelados à Selic e ao CDI, eles têm uma rentabilidade maior também que a poupança, certo? Mas isso aí depois a gente vai falar melhor sobre isso. Então, por isso você não deve deixar o dinheiro em casa, certo? A sua reserva de emergência ela tem que estar alocada em um ativo, mesmo que a rentabilidade ela seja pouca, ela seja mínima, mas você tem que ter esse pensamento visando o longo prazo, certo? Porque a taxa Selic, pessoal, ela pode mudar, né? A taxa Selic hoje ela está 2%, mas daqui a 2 anos ela pode aumentar, ela pode estar em 4%, pode estar em 3%. Isso vai depender muito do Copom e da situação econômica aqui no Brasil. Então, se você deixa esse dinheiro em casa, ao invés de deixar esse dinheiro em um ativo, que vai render segundo a taxa Selic, então, se você coloca lá no CDB, que está rendendo 100% do CDI, e a taxa Selic ela vai crescer no longo prazo, então essa sua reserva de emergência ela tende também a se valorizar. Diferente que se você deixar o dinheiro em casa, que aí não vai ter valorização nenhuma, beleza? Então está explicado por que você não deve deixar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência em casa, ok? Outra dúvida, pessoal, que as pessoas têm também é quanto eu devo ter de reserva de emergência. Então muitas pessoas elas têm essa dúvida. Quanto eu devo ter de reserva de emergência? Será que tem um padrão específico? Será que tem um número absoluto para isso? Eu quero falar para você que não tem. Não é uma regra engessada que você tem que ter 6 mil, que você tem que ter 12 mil, até porque isso vai depender dos gastos de cada um. Então cada pessoa tem uma situação financeira diferente. Os meus gastos mensais é diferente do seu, que é diferente do seu amigo. Então é preciso você entender a sua realidade financeira, é preciso você se conhecer, é preciso você ter clareza sobre as suas finanças, para aí sim você começar a montar a sua reserva de emergência. Enquanto você não tiver clareza sobre o seu salário, enquanto você não tiver clareza sobre os seus gastos, você não vai ter uma reserva de emergência coerente às suas despesas. Então, por isso que é ideal você ter uma planilha, você ter os gastos anotados em uma pasta, para que você possa realmente saber o quanto que no papel você gasta com as despesas variáveis, com as despesas administrativas, entre outras despesas, certo? Então, não é engessado, certo? Mas o que é o mais aconselhado para a sua reserva de emergência? Então, a sua reserva de emergência ela tem que ser um montante, né? Ela tem que ser uma quantia suficiente para cobrir todas as suas despesas em um período de mais ou menos de 3 meses a 12 meses, certo? Então, vou dar um exemplo para você. Se você tem se você tem despesa mensal de R$ 2.000, certo? Então, a sua reserva de emergência ela tem que ser no mínimo de 6 mil, que pode se estender por 12 mil, que pode se estender por mais que isso, certo? Então, colocar uma pessoa que tem uma despesa de R$ 2.000 por mês e ela acabou de perder um emprego, certo? Então, se você tem uma reserva de emergência de R$ 6.000, então vai cobrir os seus gastos por período de 3 meses, certo? Aqui que é muito pouco, então só vou ter 3 meses de reserva de emergência para cobrir todas as minhas despesas? Sim. Agora, se você acumulou R$ 12.000 de reserva de emergência, então a sua reserva de emergência ela vai ser suficiente para cobrir as suas despesas no período de 6 meses, certo? Então, quanto mais você tem despesas no mês, quanto mais você gasta no mês,
maior terá que ser a sua reserva de emergência. Quanto menos você gasta, menos vai ser a sua reserva de emergência, entendeu? Por isso que eu falei para você ter clareza sobre as suas finanças, sobre os seus gastos, ter uma planilha sobre todas as suas despesas para você basear a sua reserva de emergência nisso. E por que eu falei que depende de pessoa para pessoa? Porque tem pessoa que tem uma despesa de 1.000, tem pessoa que tem uma despesa de 2.000, tem pessoas que têm uma despesa de 3.000, de 4.000 e por aí vai. E tem que ser proporcional, né, a sua reserva de emergência às suas despesas. Então, o servidor público, ele tem uma folga a mais em relação a isso, certo? Como eu falei no início para você, por ter o salário mais certo todos os meses, então ele não tem tanta pressa em montar a reserva de emergência. O servidor público, ele pode tirar parte do seu salário ali todos os meses e visando isso. Já quem é autônomo, o que é que o autônomo ele poderia fazer visando mais uma margem de segurança maior? Se o servidor público ele tira 10% do seu salário, 20% do seu salário para destinar a sua reserva de emergência, o autônomo ele tem que ser mais precavido, ele tem que tirar um pouco mais do seu salário, do seu faturamento mensal, destinado para a sua reserva de emergência, para caso possa haver algum problema. Foi o que houve esse ano, pessoal. Durante a crise, nós ficamos mais ou menos 6 meses. Muitos autônomos aí perderam o faturamento. E se não tivesse a reserva de emergência, essa pessoa passou por maus problemas. As pessoas passou realmente por dificuldades financeiras. Então, a reserva de emergência ela serve para você se blindar, né? Para você se proteger contra os imprevistos, certo? Então, eu até vou colocar aqui, ó. O que é a reserva de emergência? É uma proteção contra os imprevistos, certo? Então, é se proteger, é se blindar contra o que pode acontecer. Algumas pessoas vão ter mais necessidade e outras nem tanto, certo? Então, quanto eu devo deixar, né? Quanto eu devo ter de reserva de emergência para suprir as minhas necessidades quando vier um imprevisto? Falei para você, vou colocar aqui o suficiente para cobrir as suas despesas por um período de 3 a 6 meses. E pode se estender a 12 meses isso, pessoal, certo? Então, é muito importante aqui você ter esse conceito em mente, certo? Porque aí você vai basear o quanto que você vai deixar por mês, certo? Mas e aí, como é que eu devo, quanto é que eu devo deixar por mês nesse caso? Aí o que eu falei é quanto eu devo ter ao total de reserva de emergência, mas o quanto que por mês, como é que deve ser meu planejamento para isso? Porque eu estou pensando também em investir, então quanto é que eu vou deixar para ações, quanto eu vou deixar para fundos imobiliários, quanto é que eu vou deixar para minha reserva de emergência, ou será que eu começo só pela reserva de emergência e depois eu penso sobre investimentos? Então, é importante você ter ciência de que se você não tem reserva de emergência e que se você não tem investimento nenhum ainda, então a sua reserva de emergência ela vai se acumular no longo dos anos, ela vai se acumular ao longo do tempo. Você não vai pegar ali 50% ou 70% do seu salário e destinar a sua reserva de emergência, porque você tem outras coisas a pagar, porque você tem outras coisas a fazer com o seu salário. Então, a sua reserva de emergência ela vai ser montada ao longo dos anos. Ela não vai ser montada em 5 meses, em 7 meses, em 9 meses. Se você está começando do zero, tenha isso na cabeça, que a sua RE ela vai ser montada ao longo dos anos. Então, se você ainda não tem reserva de emergência, o que é que eu aconselho para você? Que eu não tenho reserva de emergência e também não invisto. Eu começo com a reserva de emergência, depois vou para os investimentos, ou posso fazer os dois ao mesmo tempo? Sim, você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Vamos supor que você destina R$500 para os seus investimentos, certo? Então, o que é que você pode fazer? Dos R$500, dos 100% que você tem para fazer os seus investimentos e para a reserva de emergência, você pode colocar R$200 para a sua reserva de emergência e os outros R$300 você vai poder dividir entre fundos imobiliários e entre ações, certo? Então, todos os meses ali você vai fazer esses aportes, você vai fazer essa divisão. Separou R$500 por mês, R$200 você vai deixar para sua reserva de emergência e os outros R$300 você vai colocar
para os seus investimentos também visando o longo prazo, que está a sua aposentadoria, certo? Aqui, por que você deve fazer isso? Porque você deve deixar R$ 200 por mês, certo? Porque em mais ou menos 12 meses, se você deixar R$ 200 por mês, você vai ter ali o total de R$ 2.400 ali na sua reserva de emergência, certo? Em um ano você conseguiu acumular isso. Em 2 anos você vai conseguir acumular 4.800 e por aí você vai ao longo dos anos. Você vai por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos. Lembra que a emergência ela não tem um tempo, ela não avisa quando é que ela vem. Então vai montando a tua reserva de emergência enquanto você também vai fazendo seus investimentos. Não precisa você pegar os R$ 500 e sempre colocar para sua reserva de emergência. Seria bom? Sim, entendeu? Mas como você está pensando também em investimentos e o quanto antes você começar a investir, mais cedo você vai ter um retorno sobre esses investimentos, então o ideal é você também começar a montar seus investimentos junto com a reserva de emergência, certo? Quanto eu devo alocar por mês na reserva de emergência? Então, o que você deve colocar? Se você tem ali 100% do seu dinheiro para você fazer os investimentos, então ali você vai colocar 20% dos 100% destinados aos investimentos, 20% você aloca em sua RE. E os outros 30% você aporta em ativos que irão te gerar renda, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Dos 100% ali destinados que você tem para os investimentos, dos 100% que você tirou do salário, 20% você coloca em reserva de emergência e os outros 30% você aporta em ativos que vão gerar renda para você. Ah, Kiko, mas é muito pouco. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que aumentar a sua renda, certo? Se você acha pouco, porque não dá para você também tirar mais do que isso voltado para os investimentos. Só se você quiser realmente primeiro montar sua reserva de emergência, porque se você ali pegar os R$ 500 que você tem, né, pegar todos os 100% destinados aos investimentos e querer somente botar para sua reserva de emergência, claro que você vai chegar a esse montante mais rápido, certo? Mas eu não aconselho isso, porque esse dinheiro é voltado somente para sua reserva. Esse dinheiro você não vai colocar em ativo que vai te gerar renda. Se você quiser ativo que vai te gerar renda, então comece a investir logo, visando também a tua aposentadoria lá depois de 25, 30 anos. Por isso que você deve começar também com os dois juntos e não um e depois o outro, certo? Outro motivo, pessoal, que eu também esqueci de falar, de por que você não deve deixar dinheiro em casa, eu falei sobre a inflação, certo? E outro motivo também que você não deve deixar o dinheiro em casa é porque as pessoas elas têm uma mania muito grande de consumir, de gastar. Então, se você tem dinheiro em casa, se acontecer algum problema, você ali acumulou um certo montante já, né? Depois de 1 ano, depois de 2 anos, você tem esse dinheiro em casa, às vezes nem é uma emergência. Aí a pessoa vai lá e quer gastar. Aí a pessoa vai lá e quer trocar o celular, aí a pessoa vai lá e quer comprar um carro, quer trocar e tal. Que não é uma emergência, ou seja, é um dinheiro que está sendo usado em um objetivo que não é o ideal para aquela situação. Entendeu? Então, por esses dois motivos que você não deve deixar dinheiro em casa, certo? Então, onde você deve colocar? Né? Quais ativos devo deixar minha RE? Onde eu devo colocar minha reserva de emergência? Antes de a gente entrar nesse assunto, antes da gente falar sobre se você coloca em CDB, se você coloca em poupança, se você coloca em Tesouro Selic, é importante você ter ciência sobre 3 princípios muito importantes para a sua reserva de emergência. Que o primeiro é a segurança, o segundo é a liquidez e o terceiro é a rentabilidade. Porque você deve ter clareza sobre isso. Porque se você inverter, né, se você
colocar primeiro a rentabilidade, depois colocar a segurança, depois a liquidez, você vai estar querendo o retorno ao invés de uma segurança maior, de blindar a sua reserva de emergência. Então, lembra que a RE, pessoal, ela não visa retorno. Ela não é um ativo, ela não é um investimento que vai buscar para você retornos maiores. Se você quiser retorno, você vai ter que ir para renda variável, você vai colocar em ações e fundos imobiliários. E reserva de emergência, ela não serve para ações, ela não serve para fundos imobiliários, certo? A reserva de emergência ela é voltada mais para segurança. Então, qual dos ativos que nós temos que isso aqui é mais seguro hoje você investir? É o Tesouro Direto, certo? São títulos de dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional, pelo governo, onde você empresta dinheiro a um governo e aí o governo vai usar esse dinheiro em infraestrutura, em educação, em saúde e vai retornar futuramente para você atrelado a uma taxa de juros, certo? Por que você não deve colocar a sua reserva de emergência em ações ou em fundos imobiliários? Porque você pode ali até ter um retorno significativo em 1 ano, em 2 anos, se você investir em empresas boas que têm uma valorização. Mas se do nada aconteceu o que houve esse ano, essa crise, então o Ibovespa despencou, ele caiu ali dos 115 mil pontos, foi para os 60 mil pontos. Teve empresas do varejo que despencaram, e se você tem uma concentração de empresas no varejo na sua carteira, a sua carteira vai despencar, podendo até ficar no negativo. E se surgir a emergência, como é que você vai usar esse dinheiro para suprir essa necessidade? Então não vai, então é complicado, entendeu? Então o que você deve ter que é reserva de emergência, ela não é um tipo de investimento que você vai fazer para te levar a um retorno significativo. É simplesmente para te blindar, para te proteger de situações imprevistas, de situação que você não espera, que você não esperava, certo? Então, é por esse motivo que você não deve colocar a sua RE em renda variável. Coloca ela lá em renda fixa e deixa ela lá, tendo uma rentabilidade pouca, mas com o objetivo de blindar e de proteger, certo? Então, por que você deve colocar primeiro em segurança, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Quais ativos deixa? Os princípios. Os princípios da reserva de emergência. Segurança. Certo, pessoal? Então, quando você coloca em um título de renda fixa, seja Tesouro Direto, ou seja um título privado, seja um CDB, mesmo correndo um risco, claro que mínimo, mas ele tem uma segurança muito maior do que você investir em renda variável, certo? Então, se você coloca em um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Se você coloca o Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para um governo, então não tem para onde correr, certo? Então, porque um dos princípios, né, porque um dos principais princípios da reserva de emergência é a segurança. Porque quando você precisar do dinheiro, ele tem que estar lá para lhe suprir. Ele tem que estar lá para arcar com a necessidade, ele tem que estar lá para sanar aquela pane, aquele problema que você tem ali em suas mãos. Entendeu? Então, as características da segurança ter proteção. Vou colocar assim, ter FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, certo? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, pessoal, ela é uma instituição sem fins lucrativos, certo? Que visa lhe dar proteção para todos os investidores que colocarem uma certa quantia em bancos, certo? Nesse caso aí, isso serve para CDB, né? Se você investiu ali no CDB e se esse banco chegar a falir e o montante que você tem nesse banco, nesse CDB, é até 250 mil reais, então o FGC ele vai te dar essa proteção para que você não possa ficar no prejuízo caso o banco ele venha falir. Por isso que eu falo para você, pessoal. Outro motivo de segurança é você colocar em bancos grandes, tira da cabeça esse negócio de bancos médios, de bancos pequenos. Ah, mas tem um prefixado lá que está uma rentabilidade de 9,5% ao ano e é um CDB de liquidez diária, é um CDB e tal e tal. Normalmente, pessoal, esses bancos que oferecem CDBs de 9% ao ano, de 8% ao ano, com uma rentabilidade muito acima da taxa Selic, normalmente ele não tem a liquidez diária.
Então, para reserva de emergência, ele não vai funcionar. Porque sem liquidez diária, como é que você vai resgatar esse dinheiro para solucionar o problema? Então, você não vai conseguir resgatar. É a mesma coisa de você colocar o seu dinheiro em LCI e LCA. Como a LCI tem uma carência de no mínimo ali 3 meses, quiçá alguns LCIs você só vai poder resgatar no vencimento, certo? Então, se você precisar ali do dinheiro, você não vai ter, entendeu? Então, antes de colocar em um CDB, é preciso você analisar a liquidez desse ativo, certo? Não fica somente fissurado ali, não fica somente pensando, vendo a rentabilidade, a massa que ele é 8%, 9%, 10% ao ano, com a taxa Selic em 2%, claro que é uma rentabilidade boa, certo? Mas olha a liquidez, porque normalmente esses bancos, quando oferecem CDBs com essa rentabilidade bem alta, bem mais alta que a taxa Selic, normalmente ele não tem liquidez. E se tiver liquidez, você vai poder resgatar depois de um ano, depois de 1 ano e meio, mais ou menos por aí. Então, não serve para a sua reserva de emergência, certo? Mas depois a gente vai falar sobre liquidez. Primeiro princípio é a segurança, pessoal. Investem em CDBs de banco grande, Banco Itaú, Banco Santander, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Por quê? Porque são bancos conhecidos, porque são bancos grandes, porque são bancos que você conhece normalmente, você já fez uma agência, você já pediu empréstimo, você vê que tem um spread, né, que o banco lucra bastante. Então, quando você investe normalmente em um CDB que tem uma rentabilidade alta, mas que é de um banco médio, de um banco pequeno, e às vezes você não olha o rating desse banco, esse banco, ele, claro que ele pode chegar à falência, ele pode, e muitas vezes por você só estar pensando ali na rentabilidade, isso vai passar despercebido por você, certo? Então, segurança é ter fundo garantidor de crédito, essa é uma das características, certo? Então, o segundo princípio da reserva de emergência é ter liquidez, pessoal, certo? Então, o que é liquidez? Eu vou colocar aqui, ó, é a facilidade do dinheiro, do investimento, na verdade, ser convertido em dinheiro, certo? Então, quando eu coloco o meu dinheiro ali no título público e eu resgato ali e depois eu tenho ele nas minhas mãos, então isso é liquidez, certo? Ah, que mais ações e fundos imobiliários têm liquidez também, eu posso comprar. Mas, cara, entenda, não é somente a liquidez, certo? E olhe lá, que tem ações que tem um free float muito baixo. Às vezes, se você for colocar, por exemplo, se você for colocar os seus investimentos, for fixar os seus aportes em empresas ali que tem um free float muito baixo, ou seja, que tem poucas ações negociadas no mercado. E quando você for precisar desse dinheiro, além da desvalorização dos seus investimentos, por conta da baixa da cotação, pode ter uma dificuldade ali de você resgatar o valor. Então, pensa que reserva de emergência é para não te gerar dor de cabeça, é para simplesmente sanar aquela pane, sanar aquele problema, certo? Então, CDB de liquidez diária que você pode resgatar, a própria poupança, ela tem uma liquidez também diária, você pode resgatar a qualquer momento. Então, voltando, a liquidez é a facilidade do investimento ser convertido em dinheiro. Então, poupança, CDB de liquidez diária, o próprio Tesouro Direto Selic, a própria Nuconta, certo? Se você tem dinheiro na Nuconta com o Pix, você pode transferir rapidamente da Nuconta para o seu banco grande, seja Caixa, seja Banco do Brasil ou outro, e aí você vai lá e saca, certo? Então, sem o Pix, como é que as pessoas poderiam fazer com o Nubank? As pessoas iriam sacar direto do Nubank, do Caixa 24 horas, só que tem uma taxa, né, de R$ 6,50 para você sacar. Então, as pessoas que não queriam pagar essa taxa, aí queria transferir para a sua conta no banco grande, ia ter que esperar dia útil, porque final de semana e dia de feriado não dá. Então, o Pix também veio para ajudar nessa situação, certo? Então, segurança, liquidez, e aí sim o terceiro ponto, pessoal, é a rentabilidade. Você pode perguntar aqui, mas a rentabilidade ela não é tão importante assim. A rentabilidade ela tem a sua importância, certo? Mas pensando na reserva de emergência, ela, na minha opinião, ela fica em último caso, né? Primeiro caso para mim é segurança, segundo caso para mim é liquidez, e no terceiro caso para mim é a rentabilidade. Porque se você quer investimentos que aí sim sejam lucrativos para você, aí sim você vai partir para renda variável, você vai partir para ações, você vai partir para fundos imobiliários,
Porque aí é risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. A sua reserva de emergência ela não pode ter riscos, certo? A sua reserva de emergência ela tem que ser segura. Então, quanto menor o risco, menor também o retorno, certo? Pensa nessa máxima. Maior risco, maior retorno. Longo prazo. Menor risco, menor retorno. Mais segurança. É um pensamento mais conservador, mas é um pensamento que vai te gerar menos dor de cabeça quando você quiser ter aquele dinheiro para solucionar determinada situação, determinado imprevisto. Beleza? Aí sim, pessoal, vamos entrar no sexto tópico, que é quais ativos devo deixar a minha RE. Certo? Então, eu já fui falando alguns para vocês, certo? Mas aqui a gente vai citar um pouco melhor eles. Ok? Então, eu falei sobre poupança, falei sobre CDB de liquidez diária, falei também sobre a Nuconta. Pode também, pessoal, ser fundos DI, certo? E também Tesouro Direto Selic. Beleza? Vamos falar um pouco sobre eles aqui. A poupança eu já falei para você, pessoal, sobre a rentabilidade dela, sobre a segurança dela. A poupança ela é um ativo que é um investimento que é protegido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, é isento de imposto de renda, ou seja, quando você resgatar o dinheiro não vai ser retido da fonte o imposto de renda, certo? Apesar de ser um dos ativos mais conhecidos aqui no Brasil, mais pesa nessa questão da rentabilidade, de acordo com essa nova regra de ser 70% da taxa Selic quando ela está a menos de 8,5% ao ano. Então, se você for visar segurança e liquidez, é um ponto positivo. Mas se você for visar rentabilidade, a poupança ela já não serve tanto para você colocar a sua reserva de emergência, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, pontos positivos: segurança e liquidez. Certo? No caso, o CDB de liquidez diária, pessoal, da mesma forma da poupança, quando você empresta ali dinheiro ao banco, certo? Quando você coloca um CDB de liquidez diária, normalmente os CDBs eles podem ser a 100% da taxa CDI, a 120% da taxa CDI, ou pode ser muito mais que isso, mas lembra daquilo que eu falei, quanto maior a rentabilidade, normalmente menor é a liquidez. Então, coloca ali um CDB de 90% ou 100% da taxa CDI, que hoje está em 1,90%, né? um pouco abaixo da taxa Selic, que vai ser uma rentabilidade maior que a poupança já, mas e também vai te gerar uma segurança, que é protegido pelo FGC, e também tem a liquidez que você vai poder resgatar quando você precisar do dinheiro, certo? Então, pontos positivos. Aqui eu vou colocar segurança, liquidez e rentabilidade. Por que eu coloquei rentabilidade? Certo? Tem alguns CDBs que tem uma rentabilidade de 120 ou mais que isso, certo? E também é liquidez diária. Não estou falando que a rentabilidade alta, liquidez baixa. Normalmente é isso. Mas sim, você pode encontrar um CDB que tem uma rentabilidade boa, né? Mais que a taxa Selic, é 120% da taxa CDI, e que seja de liquidez diária. Dá para pesquisar para ver se você encontra. Agora, qual é a sacada aqui do CDB? Priorize dê prioridade aos CDBs de banco grande. Como eu falei para você, tenta não colocar em CDB de banco médio, de banco pequeno, porque se acontecer algum problema, se esse banco ele começar a dar prejuízo, começar a entrar em processo de falência, mesmo sendo protegido pelo FGC, mas vai gerar dor de cabeça para você. Então, mesmo você obedecendo os requisitos ali de segurança, proteção pelo FGC,
mas tenta colocar em bancos que sejam já grandes, para realmente diluir os riscos mínimos que você pode ali ter, ok? A NuConta, pessoal, ela tem também pontos positivos. Ela é protegida também pelo FGC, então ela tem uma segurança, certo? Tem liquidez também e também tem rentabilidade. Agora você tem que prestar atenção que no próprio Nubank, né, na própria NuConta, tem uma opção lá que vai dizer assim: se você quiser guardar o dinheiro a 110% do CDI, a 140% do CDI, a 150% do CDI, e tem uma parte embaixo dizendo o seguinte, que você só vai poder resgatar esse valor depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos. Então, esses tipos de opções que o Nubank ele propõe para quem tem no conta, eles não têm liquidez. A primeira opção lá em cima diz, você pode resgatar a qualquer momento. Então, essa é a melhor opção para a sua reserva de emergência, porque você vai poder resgatar a qualquer momento, sem se preocupar em colocar lá, e quando você for precisar do dinheiro, você não vai poder resgatar, certo? Então, da mesma forma que funciona para os CDBs, funciona também para no conta, certo? Então, tenta analisar isso antes de deixar dinheiro lá, certo? Os fundos DI, pessoal, os fundos de investimento, ou até mesmo os fundos de renda fixa, né, que você investe em um fundo desse, você dá o dinheiro para o gestor, e o gestor ele vai investir nos melhores títulos de renda fixa para a sua carteira, certo? Alguns fundos, pessoal, ele tem uma taxa de performance, uma taxa de administração muito alta. Então não compensa você colocar em fundos de investimentos a sua reserva de emergência, certo? Se tiver um fundo DI ou se tiver um fundo de investimento que tem uma taxa de administração mais em conta e que não tenha taxa de performance, talvez ele valha a pena, certo? Mas, porque normalmente esses fundos de investimentos é o seguinte, o gestor, a meta do gestor é bater o benchmark, que no caso aí é o CDI. Então, se esse fundo que você investe, né, ele teve uma rentabilidade superior ao CDI, então você vai ter que pagar uma taxa de performance por isso, porque a performance do gestor ela foi uma performance boa. Então, pode abocanhar um pouco mais a sua rentabilidade quando você for resgatar o dinheiro. Então, eu não aconselho, eu vou colocar aqui, ó, não aconselho, certo? Então, eu não aconselho, até também por não ser muito do conhecimento das pessoas, então tenta não colocar em fundos de investimentos. Você pode ter um fundo de investimento ou fundo multimercado se você quiser diversificar a sua carteira de investimentos, certo? Você tem ações, você tem fundos imobiliários, aí você, vou ter aqui um fundo de multimercado, eu tenho um fundo de investimento, certo? Beleza, entendeu? Tranquilo, porque aí cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu ponto de vista sobre o que vai fazer com o seu dinheiro, sobre os ativos que você tem no seu portfólio. Mas se você coloca, pensando em reserva de emergência, o ideal é poupança CDB no conta Tesouro Direto Selic. Por que eu coloquei fundos de investimento? Porque eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Então, eu não aconselho você colocar por conta que algumas pessoas não conhecem e por conta da taxa de administração e também da taxa de performance que pode abocanhar um pouco a sua rentabilidade e também, visto que alguns fundos DI eles também talvez não tenham uma liquidez, certo? Então, pensa nisso quando você for montar a sua reserva de emergência, certo? O Tesouro Direto Selic, pessoal, muito conhecido pelas pessoas, então pontos positivos, eu vou ficar com a segurança, certo? Porque é um dos investimentos mais seguros que nós temos aqui no Brasil, por você estar emprestando dinheiro ao governo, rentabilidade, certo? A liquidez, certo? Por ele também ter uma liquidez, e a rentabilidade também, porque ele vai ser de acordo com a taxa Selic. Quem tinha reserva de emergência, pessoal, em 2014, 2015, no Tesouro Direto Selic, viu que foi um bom ativo, era um bom investimento para você colocar, porque a taxa Selic naquele tempo estava em 14%, estava em 15% ao ano. Então, valia a pena você colocar nesse tipo de ativo. Como no decorrer dos anos a taxa Selic ela foi diminuindo, chegando a patamares mínimos,
Então muitas pessoas elas estavam saindo do Tesouro Direto Selic e estavam querendo colocar em outros tipos de ativos. Mas as pessoas elas estavam procurando rentabilidade, eu quero rentabilidade maior, e não estavam prezando pela segurança e pela liquidez. Então, se a taxa Selic ela hoje está baixa, cara, então preza pela segurança, né? Claro que se a taxa Selic ela voltar a subir, que eu acho muito difícil ela voltar aos patamares de 10%, de 14%, eu acredito sim que a taxa Selic ela vai subir até para estagnar também a inflação, certo? Porque quando a inflação está muito alta, isso quer dizer que tem muito dinheiro ali em circulação, então muitas pessoas estão saindo de casa, o consumo está aumentando, então quando o governo aumenta a taxa Selic, então diminui mais os empréstimos, as pessoas elas diminuem mais o consignado, as pessoas elas não pegam tanto dinheiro emprestado para fazer seus empreendimentos ou para fazer financiamentos. Então, enquanto que a taxa Selic ela estiver em baixa, a inflação ela vai estar em alta. Então, quando a taxa Selic ela subir, vai estagnar um pouco mais a inflação, entendeu? Então, como a inflação já está alta, eu acredito que sim, que nos próximos anos a taxa Selic ela venha crescer, ela venha aumentar para parar um pouco mais o aumento da inflação. Então, quem tem Tesouro Direto Selic, esse título ele vai sim se valorizar. Então, é um dos títulos mais favoritos assim pelas pessoas para deixar a reserva de emergência, certo? Tesouro Direto Selic, poupança, CDB, no conta. Por que as pessoas deixam na poupança? Porque é um dos investimentos mais tradicionais e as pessoas conhecem. Muitas pessoas não sabem como investir em Tesouro Direto Selic, muitas pessoas não sabem como colocar em um CDB, muitas pessoas também não têm contas no Nubank, por isso que muitas pessoas deixam na poupança. Mas quem tem já um conhecimento melhor sobre investimentos e quer colocar em CDB, e tem no conta, e quer colocar na no conta, ou sabe investir em Tesouro Direto Selic, sim, são melhores opções do que a poupança, certo? Dentre todas que eu citei aqui, né, com o CDB a 100% da taxa CDI, com a no conta também a 100% da taxa CDI, a que mais vai ter uma rentabilidade maior vai ser o Tesouro Direto Selic, certo? Vai ter uma rentabilidade maior do que todos os outros ativos que eu aconselhei você colocar. Tirando fundos de investimentos, que eu não aconselho você colocar em um fundo DI, pelos motivos que eu já citei, certo? Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso que eu queria passar aqui para você sobre reserva de emergência. Então, eu falei sobre para quem serve a reserva de emergência, para todos, autônomos, servidores públicos, comerciantes, para todas as pessoas. Claro que vai pesar mais para um e menos para os outros. A reserva de emergência, ela não é uma reserva de oportunidade, certo? É preciso você diferenciar isso. É uma proteção contra os imprevistos, é preciso você se blindar contra tudo aquilo que pode acontecer que está fora dos seus orçamentos. E é o montante que você tem investido com o objetivo de sanar algum problema ou para alguma emergência, como o nome já diz. Certo? Então, quanto eu devo ter de reserva de emergência? O suficiente para cobrir as suas despesas por um período de 3 a 6 meses, ou pode ser mais que isso. Não é um conceito engessado. Quanto que você deve alocar por mês na sua reserva de emergência? Dos 100% destinado aos investimentos, 20% separar para a sua reserva de emergência e os outros 30% você coloca nos outros ativos, que pode ser ações, que pode ser também fundos imobiliários. Ou seja, coloca os dois para caminhar juntos. Cresce também a reserva de emergência e cresce também os teus investimentos no longo prazo. Os princípios que eu citei: segurança, liquidez e rentabilidade. E os ativos que eu aconselho você a estudar e a colocar a sua reserva de emergência entre todos. Se você não tiver conhecimento sobre CDB no conta e Tesouro Direto Selic, deixa na poupança que não tem problema nenhum. Mas se você quer uma rentabilidade maior, coloca no Tesouro Direto Selic, porque além da segurança e da liquidez, você também vai ter uma rentabilidade. Beleza, pessoal? Então, se você é novo no canal, já se inscreve. Aqui na descrição também está o meu link do Instagram, e também eu vou deixar esse PDFzinho, né, essas anotações lá no meu canal do Telegram, que também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.